neuroendócrina. Então, é uma resposta em conjunto fisiológica, que é a resposta sistêmica, neurológica e metabólica que a gente vai ver aqui. É o REMIT, né, que alguma literatura coloca como REMIT. Então, ocorrendo a injúria, existe essa resposta que é desencadeada pelo local da lesão, tá? No primeiro momento, existe a resposta neuroendócrina, que é por esses dois feixes. É só para a gente lembrar, porque isso vai ter uma resposta hormonal endócrina que a gente tem que lembrar. Então, no primeiro momento, lembrar, gente, que esse eixo hipotálamo-adrenal não é a adrenal, ela só secreta, tá? Os hormônios. Então, esse eixo hipotálamo-adrenal é uma resposta mais rápida. Lembra da reação de fuga? O que vai mais responder rápido são as catecolaminas, tá? Então, tem uma liberação de catecolamina, hormônio antidiurético, renina, aldosterona, tudo para manter o débito cardíaco, tá? Então, manter o fluxo sanguíneo. Então, vai elevar o débito cardíaco, tudo isso para tentar manter um equilíbrio nesse primeiro momento. Logo a seguir, vem a ação do eixo hipotálamo-hipófise, que é um pouquinho mais lento, vem a seguir, que tem a liberação dos hormônios esteroides, também com a mesma função de manter o fluxo. Acontece, gente, que a gente vai precisar de energia, tá? O organismo, nesse momento, vai precisar de energia. Então, a gente vai precisar de glicose, tá? Todo trauma, se a gente for ver, existe um aumento de glicose, porque o organismo vai demandar, principalmente junto com a fase catabólica, tá? Eu tô falando isso, mas a gente vai entender nos próximos momentos. E aí vai induzir as alterações metabólicas, que vai ter o catabolismo, depois vai ter o anabolismo, que a gente vai ver na frente. Então, tudo isso, gente. Eu não sei se você está espelhando os slides, mas para a gente não está aparecendo. Ah, vocês não estão vendo? Não. Vocês estão vendo essa telinha? Não. Eu só estou te vendo. Então, eu fiz isso. Foi? Agora vocês estão vendo? Agora foi, sim. Agora dá para ver, professora. Ainda bem que eu conto com uma equipe de comando bem especializada em mídia, que são vocês. Então, estão vendo aqui, né? Sim, tá certinho agora, prof. Tá. Então, olha, o material está com vocês, né? Isso aqui eu já acabei de falar. Pode parecer, num primeiro momento, complicado, mas o raciocínio é a resposta que esse organismo vai ter frente a uma lesão, tá? Porque tem tanto detalhe nessa resposta imunológica, hormonal, mas a gente mantendo esse raciocínio num primeiro momento que o organismo vai lançar mão de catecolamina, vai subir a insulina, que a gente vai entender agora. Isso daqui é um resumo que vocês podem encontrar se vocês forem ler ou tiverem lido, que essas fases da resposta sistêmica desses cirurgiões, tá? Desses médicos. Então, é ebb and flow, que a primeira resposta imediata é tudo que eu vou falar aqui para vocês, é um resumo do que eu vou falar, que eles sintetizaram nesse gráfico, tá? Então, tem todas essas fases, né? Uma fase inicial, depois vai ter uma fase que vai iniciar um equilíbrio, né? E aqui, gente, essa lista é o seguinte: no momento que tem uma injúria, que tem o trauma, que a gente vai fazer um paralelo com a cirurgia, com o trauma cirúrgico, vai acontecer por conta dessa resposta sistêmica, neuroendócrina, vai aumentar a frequência cardíaca, certo? Não vai aumentar a catecolamina no primeiro momento, uma resposta de fuga, por exemplo? Se esse paciente vai aumentar a frequência cardíaca, por que o organismo vai receber de benefício com isso? Vai manter a pressão e a perfusão, tá?
Se esse paciente faz uma resposta inadequada, esse paciente tem um risco de fazer uma hipertensão, uma isquemia miocárdica, que é uma resposta inadequada ao trauma. Vai aumentar o débito cardíaco, e aí, na intenção de manter a perfusão dos tecidos, e se esse paciente desenvolve uma reação inadequada, ele pode fazer uma arritmia. Aqui, gente, lembra que aumenta o hormônio antidiurético para reter e para manter o fluxo da gente no organismo, no primeiro momento. Mesmo que você faça uma cirurgia de médio porte, por exemplo, uma apendicite, também vai acontecer isso nas devidas proporções. Então, quando esse paciente faz uma retenção de sódio e água, que tem uma questãozinha lá que vocês fizeram a respeito disso, tá? Esse paciente, ele pode fazer uma redução de volume de diurese, tá? Ele vai reter sódio e água, né? E por conta do aumento do hormônio antidiurético. Isso tudo para manter o volume intravascular. Se esse paciente faz uma resposta inadequada, ele pode fazer uma hipervolemia, se esse paciente tem já uma alteração cardíaca, ele pode desenvolver uma insuficiência cardíaca, se ele tem uma insuficiência cardíaca, ele pode fazer, por exemplo, um edema agudo de pulmão. O aumento de glicose também é fisiológico, é uma resposta do organismo, porque a gente vai precisar de energia para lidar com esse trauma. Para quê? Para aumentar a oferta de substrato, de energia. E se ele tiver uma resposta inadequada, por exemplo, um paciente já de base diabético, por que ele não pode ser submetido a uma cirurgia eletiva sem se preparar? Porque ele pode desenvolver uma resposta inadequada, ele pode fazer uma complicação, tá? Que pode ser uma dessas aqui. Catabolismo também é uma primeira fase da resposta metabólica. O que é o catabolismo? Para quem não lembra, é uma quebra, uma degradação das moléculas de alta complexidade para de baixa complexidade, para gerar energia, tá? E da onde o organismo vai lançar mão para esse catabolismo? Do músculo, tá? Da nossa maior fonte de proteína, do músculo. Então, tudo isso para aumentar a oferta de energia nesse momento. Se esse paciente já é um desnutrido, já tem uma alteração de base de substrato, ele pode caminhar para uma desnutrição. A gente vai ver que esses momentos catabólicos duram dias, tá? Então, imagina um paciente já, por exemplo, um paciente oncológico, já teve perda de massa, uma perda ponderal importante, uma doença consumptiva, né? Então, esse paciente, ele tem uma chance maior de complicar no pós-operatório, de desnutrir, de não responder bem. E assim que tem um sangramento, ocorre também um aumento da adesividade plaquetária, ocorre uma mudança na nossa coagulação, tá? Na intenção de promover uma hemostasia, para esse corpo, para esse organismo não continuar sangrando muito, para a gente não perder volume e não evoluir para o êxito letal, né? E, em contrapartida, esse paciente que ele tem algum risco, por exemplo, para eventos tromboembólicos, ele pode desenvolver uma trombose, tá? E quem seriam esses pacientes? Então, o paciente que tem risco para eventos tromboembólicos são os pacientes oncológicos, pacientes obesos, pacientes até uma certa idade, é um ponto de risco, né? A partir de 50 anos, pacientes fumantes e outros, tá? Professora, eu tenho uma pergunta. Pois não. Meu nome é Amanda. Oi. Bom, eu queria saber se eu recebo um paciente desnutrido, eu vou expor ele à cirurgia mesmo ou não? Então, aí que tá. No próximo bloco, na semana que vem, a gente vai falar sobre o preparo do paciente. Então, imagina que você tem um paciente desnutrido, tá? Paciente cirúrgico. Aí a gente vai decidir se é urgência ou não, tá? Urgência não tem o que discutir. Se esse paciente, por exemplo, desnutrido, teve uma perfuração de um tumor, teve uma úlcera perfurada, não tem acordo, ele tem que ir para a cirurgia, a não ser que ele seja um ASA 4, que a gente vai discutir no próximo bloco, tá? Então, se eu tenho condição de preparar esse paciente, e a cirurgia dele é eletiva, por exemplo, um cálculo
biliar, uma colecistopatia calculosa, uma hérnia. Então, esse paciente, aí que tá, o cirurgião tem que saber o momento para ele indicar a cirurgia. Então, esse paciente que você está falando é o clássico paciente para cirurgia eletiva que vai ter que se preparar, a gente vai ter que melhorar a condição dele para a gente não ter complicações no pós-operatório. Se é uma emergência, uma urgência, não tem como, a gente tem que colocar na balança o risco e benefício dele. Entendido? Entendido, obrigada. Nada. Então, aqui, gente, olha só, as respostas a alterações endócrinas. Então, o que vai aumentar frente a esse trauma? O aumento dos hormônios relacionados às glândulas, né? Então, a hipófise vai aumentar o hormônio de crescimento, o ACTH, prolactina, beta, tudo isso, todos esses hormônios têm a função de manter o fluxo, tá? Mesma coisa adrenal, vai aumentar a catecolamina, adrenalina, vai tudo aumentar. Cortisol, aldosterona, com a mesma intenção. O pâncreas, gente, ele vai aumentar glucagon, tá? Vai diminuir a insulina. Por quê? A gente vai precisar de glicose, tá? Renina também vai aumentar, tudo com a mesma função de manter o fluxo desse organismo. Secreção equilibrada quer dizer o seguinte, pode ou não aumentar, tá? Então, os hormônios da tireoide podem ou não aumentar, não vão fazer tanta diferença nesse primeiro momento. O que vai cair? Os hormônios anabolizantes, tá? A testosterona, estrogênio, T3 em alguns casos, tá? Isso aqui é fonte de literatura, mas o que vai reduzir mesmo é a insulina e esses outros hormônios. Alterações hemodinâmicas. Então, imagina que num trauma cirúrgico, numa cirurgia, vai ter uma perda de sangue, né? Claro que proporcional ao porte da cirurgia. Então, se esse paciente tem uma hemorragia, mesmo que seja controlada, mas nem sempre a gente consegue controlar no trauma, chega um FAF, vocês sabem o que é FAF? Ferimento por arma de fogo. Então, às vezes, são situações, assim, bem drásticas, né? Então, o paciente perdendo sangue, além do cirurgião, da atuação do cirurgião, é lógico que o organismo vai entrar em ação com as medidas, as respostas sistêmicas. Então, o que vai acontecer? Para preservar a função dos órgãos, não é que eles são nobres, né? Mas naquele momento eles são os mais essenciais, que são cérebro, coração, o rim sofre muito nesse momento também, rim e pulmão são os que mais sofrem, mas nesse imediatismo de tentar equilibrar, é cérebro e coração. Então, a circulação esplâncnica, ela vai sofrer uma vasoconstrição, a periferia vai sofrer uma vasoconstrição, na intenção de convergir esse fluxo sanguíneo para as estruturas mais nobres, tá? Então, isso é fato. Tanto é que, só de você lembrar da reação de fuga, a gente não tem aquela palidez, sudorese, a boca seca, então tudo isso é aquela resposta imediata de tentativa de equilibrar do organismo. Daí, gente, quando ocorre o edema, por exemplo, numa cirurgia, ou até mesmo um outro tipo de lesão, que a gente vai ver mais lá na frente, processos inflamatórios, uma pancreatite e outros, vai ocorrer um sequestro por terceiro espaço. O que é o terceiro espaço? Que o primeiro espaço a gente considera que é o intracelular, o segundo espaço é o espaço plasmático, né, da corrente sanguínea, e o terceiro espaço é o intertício, que é um espaço funcional, tá? O intertício, ele é aquele tecido frouxo, que recobre os outros órgãos, outras estruturas. Então, só para lembrar, isso aqui é uma média do volume corporal, tá? Então, um indivíduo, ele tem por volta de 60% a 70%, claro que tem as variações, de água corporal. O líquido intracelular, que está no espaço intracelular, ele perfaz 40%, tá? Desse volume. O extracelular, 20%.
sendo que extracelular é o plasmático e o intersticial entre os tecidos, tá? Daí, gente, depois a gente vai ver o que a gente viu naquela questão lá, de sódio e potássio, em algum momento aqui do quadro tem. Então, o íon que está mais presente dentro da célula é o potássio. Então, quando existe uma lise celular, existe um grande extravasamento para a corrente sanguínea de potássio. Então, esse paciente ele pode aumentar a quantidade de potássio intravascular, tá? E o sódio, ele funciona mais ou menos ao contrário. Então, mas o potássio é o que tem mais na célula, tá? Outra alteração do trauma são as alterações inflamatórias e imunológicas. Assim que tem a lesão, existem algumas células de liberação de vários fatores inflamatórios, que são as citoquinas, tá? Então, lesão celular vai liberar interleucinas, fator de necrose tumoral, e tudo isso aumentando vai reduzir a resposta imunológica desse indivíduo. E conforme for esse porte da cirurgia, vai ocorrer um efeito imunossupressivo, tá? De um paciente que, se tiver vulnerável, vai ter uma resposta ruim no pós-operatório. Então, esse paciente, tanto o paciente pós-trauma quanto o paciente cirúrgico, ele está mais vulnerável, inclusive, a infecções. Então, quando a gente fala no pós-operatório para um paciente, olha, você precisa fazer um repouso para você restabelecer, não é para ele ficar deitado na cama, que, inclusive, a gente pede para deambular para evitar eventos tromboembólicos, que a gente vai ver na frente. Mas é porque ele tem que evitar contato, às vezes, com ambientes propícios para infecção, tá? Então, ele tem que ficar resguardado mesmo, ele está mais vulnerável, porque, nesse momento, ele, além de estar com todos aqueles fatores que a gente vai ver de acordo com o dia, né, do pós-operatório, ele ainda tem esse aumento desses fatores de inflamação. E, portanto, a imunidade também, ela cai. A alteração de coagulação. Naquele momento que tem um sangramento, o nosso organismo ele vai providenciar a tentativa da hemostasia. Então, vai haver um aumento da adesividade plaquetária, tá? Isso é necessário, a gente vai ver depois na cicatrização, e vai ter uma hipercoagulabilidade, vai ter uma alteração também na cascata de coagulação. Então, um paciente jovem, sem nenhum fator de risco, ele vai acontecer tudo isso. Assim como o paciente que tem vulnerabilidade e tem riscos para eventos tromboembólicos. E nessa fase, ele pode ter trombose venosa, evoluir para um tromboembolismo pulmonar pós-cirúrgico, tá? Nesse período de 12 horas após a cirurgia, é o período máximo, mas a gente considera nas primeiras semanas também, porque se esse paciente não deambular, se ele tiver sedentário, e além dos outros fatores de risco, ele tem um risco grande. Por isso que a gente faz um protocolo de profilaxia para TEP, para TVP e TEP, tá? Que inclui desde medidas de orientações gerais para o paciente deambular, fazer exercício com a perna, que é a panturrilha, a bomba do sistema venoso inferior. Às vezes a gente pede para usar meias antitrombo. Existe um dispositivo para fazer uma estimulação do sistema venoso profundo. E a tromboprofilaxia medicamentosa, química, né? Que a gente pode usar um anticoagulante como enoxaparina e outros, que a gente vai falar mais para frente. Aí, gente, tem a fase metabólica que está começando já no primeiro dia, tá? E vai iniciar com o catabolismo. A gente não está precisando de energia para lidar com todo esse trauma, então a gente vai usar o substrato que a gente tem, que é a massa muscular, vai ter essa degradação, essa quebra dessas moléculas mais complexas, e aí vão transformar em aminoácidos, tá? Para gerar energia. Então, no primeiro momento, esse paciente perde
massa muscular, tá? Então, é aquele paciente de uma cirurgia muito grande, ou que ele teve que restabelecer muito tempo, ele vai perder massa muscular, tá? Então, além de todas as alterações que a gente viu, tudo isso reflete a resposta sistêmica. E já que vai ter essa quebra, gente, o nitrogênio, ele faz parte da molécula proteica, então a gente vai observar um balanço nitrogenado negativo, porque vai ter uma excreção de nitrogênio maior pela urina, tá? Lembra que o rim também filtra, né? Então o veículo vai ser a urina. Então lembrar que quebrou a molécula no catabolismo de proteína, vai aumentar a secreção de nitrogênio, o balanço nitrogenado vai ser negativo, tá? Vai ocorrer hiperglicemia, que a gente vai ver que já viu que aumenta a glicose, né? E aumenta a reabsorção. O hormônio antidiurético aumentou, então fica uma retenção de sódio. Esse paciente, num primeiro momento, ele urina menos, tá? Isso pode durar 3 dias, 2 dias, 3 dias, e aumenta a excreção de potássio pelo rim. É aquilo que eu falei, o potássio, ele é um íon que é mais presente na célula. Então, quando vocês forem, por exemplo, lá no internato, que vocês passam no setor de queimados, e a gente vai falar de queimados aqui no nosso bloco, no nosso, nesse curso, o grande queimado, ele também é um trauma, tá? Se vocês verem lá no livro do ATLS, é um trauma, é uma injúria enorme, tá? Onde tem uma lise de células dérmicas, principalmente. Então, se tem lise celular, tem um aumento de potássio na corrente sanguínea. Então, esse paciente, e se vocês forem ver na prescrição do cirurgião, a gente não repõe potássio nos primeiros dias, porque ele já tem uma hiperpotassemia relativa, tá? E isso é importante, gente, porque a gente sabe que hiperpotassemia, hipopotassemia vão gerar um risco, inclusive, cardíaco, né? Então, tudo isso a gente tem que observar no pós-operatório. Então, a cirurgia pode ter corrido super bonita, correu super bem, mas vai começar uma outra etapa com uma importância, talvez até maior para esse paciente, tá? Então, a gente tem que olhar tudo isso. Daí, gente, depois dessa fase metabólica, que dura por volta de 3 dias, então, quando eu estou falando, imagina um paciente que foi operado, por exemplo, de uma apendicite, que tem variações, né? A apendicite pode ser muito tranquila, mas também pode ser complicada. Então, imagina aquele paciente que você participou da cirurgia, correu tudo bem, aí no dia seguinte a gente vai fazer um teste sobre isso, né? Então, você sabe que tudo isso que eu estou falando vai acontecer com ele. A diurese pode estar menor, a glicemia dele pode estar aumentada. Por conta do efeito das catecolaminas, esse paciente pode ter uma taquicardia, aumentar um pouquinho a temperatura naqueles primeiros momentos. Então, tudo isso faz parte, tá? Então, passamos a fase catabólica, depois que vai durar por volta de uma semana, vai entrar numa fase de equilíbrio. Então, o que vai acontecer? A gente precisou da glicose, agora a gente já está entrando numa fase de equilíbrio. Aí vai cair essa hiperglicemia, tá? Esse paciente já começa a melhorar, inclusive, a diurese dele, tá? O sódio vai deixar de ficar tão retido, esse paciente o hormônio antidiurético vai cair. Então, toda essa resposta que a gente viu lá no início, que é uma resposta rápida, é aquela resposta de urgência. Assim que o organismo começa a se restabelecer, tudo vai chegando ao equilíbrio, tá? Ou não, naquele caso daqueles pacientes que eu falei que podem desenvolver uma resposta inadequada, essa resposta continua, aí vai dar problema. Imagina ele ficar taquicárdico, com débito cardíaco aumentado dias e dias, vai dar problema, tá? Então, depois dessa fase de equilíbrio, então, primeira fase catabólica, tá precisando de energia, vai tirar o substrato do organismo. Depois da fase de equilíbrio, vem a fase do anabolismo. O que é o anabolismo? Aí é o contrário, aquelas moléculas que foram degradadas, o aminoácido, por exemplo, ele vai voltar a compor uma molécula mais complexa que é a proteína, tá? Então, nessa fase
Olha só quanto tempo demora. Depois de 10 dias, vai começar o anabolismo proteico, vai voltar a esse paciente ganhar um pouco da massa proteica, da massa muscular. E aí, o balanço nitrogenado começa a voltar negativo, a voltar positivo, porque já não está mais degradando proteína. Depois do anabolismo proteico, gente, olha só, depois de um mês começa, isso é a média, tá? O que a gente tem que se ater pela sequência do processo. Depois de um mês começa o anabolismo lipídico, quer dizer, o que vai acontecer? Esse paciente vai voltar a montar as moléculas de lipídio, e esse paciente começa a ganhar peso, tá? Antes, dias antes, no anabolismo proteico, ele voltou a ganhar massa muscular, agora ele vai voltar a ganhar peso, tá? Vai equilibrar esses ganhos das perdas energéticas. E aquele paciente que faz uma resposta inadequada, quem que é aquele paciente? É aquele que você falou, Amanda, é o desnutrido, pode ser aquele hipertenso descontrolado, pode ser um paciente diabético que tem alguma comorbidade mais grave, já teve infarto. Então, todos esses pacientes que a gente vai aprender a avaliar e preparar, mesmo que a gente prepare eles estão suscetíveis a ter uma resposta inadequada. Tá? Então, quando você atende um velhinho lá no pronto-socorro que foi atropelado, com certeza a resposta dele não vai ser igual àquele jovem de 20 anos que foi atropelado, tá? Então, são os pacientes especiais que a gente vai ver no trauma daqui a algumas aulas. Então, essa resposta inadequada é quando esse paciente, ele não atingiu o equilíbrio. Então, a gente viu as fases, né? Então, começa nos primeiros 2, 3 dias, esse paciente pode ter todo aquele aumento de glicemia, aumento de catecolamina, e depois a gente viu que na fase de equilíbrio vai caindo. Então, aquele paciente que se operou lá de apendicite, no segundo dia, lá no primeiro PO, que a gente chama primeiro PO, o dia seguinte, ele pode estar edemaciado, a urina ainda não está no volume adequado, um pouquinho taquicárdico, fez uma hipertermia, mas isso tudo, dentro de um contexto que a gente vai sempre estar avaliando esse paciente, é o esperado, né? É previsível, tá? Agora, um paciente que no pós-operatório de uma cirurgia, por exemplo, um paciente já que tem comorbidades, é um fumante severo, que tem lá seus 50 anos, fez uma apendicite, esse paciente, ele pode desenvolver uma complicação, por exemplo, como uma trombose, um pico hipertensivo, tá? Então, é essa que é a resposta inadequada ao trauma cirúrgico, tá? E os órgãos mais afetados são pulmões e rins. A gente vai ver no próximo capítulo sobre as complicações das cirurgias, tá? E aqui as citoquinas que a gente viu, que são os mediadores inflamatórios, eles vão ser requisitados em larga quantidade. Então, a resposta inflamatória vai ser muito exacerbada, descontrolada, tá? E esse paciente pode culminar com SIRS, que é a Síndrome Sistêmica de Resposta Inflamatória, que, por sua vez, pode chegar até uma sepse. Então, aquele paciente que ele não tinha infecção, ele fez uma cirurgia de grande porte, fez uma resposta inadequada, uma resposta inflamatória muito alta, chegou a fazer sinais de SIRS, ele pode evoluir para um sepse, tá? Que ele está mais vulnerável nessa condição de pós-operatório. E quais são os critérios de SIRS? Então, são basicamente esses, o paciente com temperatura maior que 38 ou menor que 36. Lembrar, gente, que alguns pacientes, principalmente os idosos, eles podem não fazer alteração de temperatura, tá? Então, isso pode mascarar. Frequência maior que 90. Então, aqueles pacientes idosos, estou falando muito idoso porque é um dilema o idoso, a gente tem que tomar muito cuidado nas cirurgias, né? E o idoso, muitas vezes, ele tem várias comorbidades. Então, o paciente idoso, que muitas vezes usa um beta-bloqueador, a gente não vai perceber uma frequência maior que 90, tá? E ele, às vezes, usa aspirina, por exemplo. Ele não
vai fazer febre tão facilmente. Frequência respiratória maior que 20, em algumas situações a gente considera 22 também, né? Por exemplo, quando a gente for falar em choque, né? Leucócitos maior que 12.000 ou menor que 4.000, tá? Ou uma taxa maior que 10% nos bastonetes. Então, isso são critérios, mas não são critérios absolutos, como eu citei o exemplo do idoso, né? Então, ele pode ter uma resposta neuroendócrina amplificada, porque ele pode ter um aumento de catecolamina, por exemplo. Ele vai fazer uma vasoconstrição que vai demorar, mantida, tá? Isso pode repercutir, por exemplo, numa isquemia intestinal, isquemia periférica, insuficiência renal pré-renal. Então, ele pode complicar nesses órgãos. E do CIRS, se ele evolui, se não for contido, se não for controlado, ele pode evoluir para uma falência de múltiplos órgãos e sistemas, né? E, por fim, culminar com êxito letal, com a morte. E, assim, isso daqui é um resumo, né, na literatura do que pode prever. Por exemplo, uma idade maior que 55 anos. Tem muitas pessoas que têm mais que 55, 60 anos, são super atletas, nossa, eu faço tudo, não tomo remédio para nada e tal. Só que o organismo ele vai agir diferente, ele tem uma complacência vascular menor, então a resposta vai ser diferente. Tá? Então a gente tem que considerar, apesar da gente ver um paciente aparentemente saudável, ele é saudável, mas o organismo ele tem uma certa deterioração com o tempo, né? Se esse paciente tem uma doença crônica, uma comorbidade, sempre é um fator de risco, desnutrição, como a Amanda falou, que ele não vai ter aporte, um substrato para ele lidar com essa resposta no catabolismo. Como a admissão ele já está muito grave, né? Transfusão sanguínea, por quê, gente? A gente vai ver no choque que existe uma tríade letal que vai culminando, que vai piorando, é um círculo que vai fechando e só vai piorando a situação do paciente. Uma delas é a hipercoagulabilidade, tá? Então, esse paciente que já recebeu muita transfusão, ele já vai ter problemas sérios, porque o sistema de coagulação, a cascata, vai entrar em falência, tá? Então, vai faltar proteína para manter essa homeostase. Então, é um paciente grave. E acidose, né? Então, faltou um I aqui. Então, acidose com alteração de coagulação e mais a hipotermia, que a gente vai ver no choque, são fatores da tríade letal, tá? Então, o que o cirurgião precisa saber? Ele não é só a técnica, como a gente vai ver nos outros módulos. A gente tem que prever toda essa situação que a gente vai colocar o nosso paciente na cirurgia, tá? Então, ele vai ter que ver o estado nutricional, que é muito importante, o estado clínico, né? As comorbidades vão ter que ser estabilizadas, vai ter que preparar esse paciente adequadamente, que a gente vai ver no próxima aula, conhecer todas as alterações metabólicas que ele vai passar, que esse processo todo é previsível, a gente sabe o que vai acontecer, para evitar maiores danos para esse paciente, tá? Então, vai chegar um momento que vai chegar no seu consultório um paciente que está cheio de comorbidade, ele quer operar porque ele tem, sei lá, uma hérnia que está incomodando, que a gente vai ver mais para frente, mas se a gente operar esse paciente naquele momento, a gente pode submeter ele a um risco até maior. Vocês concordam? Então, primeiro tem que equilibrar esse paciente para ele ter um pós-operatório adequado e evoluir bem, tá? Então, essa aula é basicamente para a gente entender isso, a resposta do organismo, por que a gente tem que ter cuidado no preparo do paciente. Certo, gente? E eu acho que acabou. Alguma dúvida? Não, tudo certo. Ai, que susto, eu pensei que não tinha ninguém na sala, ninguém estava respondendo. Falei, nossa, estou falando sozinha? Perdi o sinal? É que a No maioria tá chat. mandando no chat. Ah, tá.
Ai, desculpa, eu não vi o chat, porque eu tô com o compartilhamento. Eu não vi o chat. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu só consigo ver esse chat se eu tirar do compartilhamento, né? Imagino Sim, que sim. prof. Tá, então eu vou ver aqui se vocês têm alguma dúvida. Nossa, mas todo mundo tá super bem, tudo bem. Então, ó, eu vou compartilhar de novo, que a gente vai resolver as questões, tá? Ô, Joana, eu tenho uma dúvida. O Tomás falando, por favor. Por exemplo, Oi. se esse paciente ele não pode deambular, né? Ele teve um trauma nas duas pernas. Qual que seria a conduta para a gente fazer? Não sei se vai ser algo químico, indicar alguma Ótima pergunta. fisioterapia, né? Como a gente deve agir nesse momento? Sim, olha só. Então, imagina que nós vamos ter, na cirurgia geral, vocês vão ver na enfermaria, quando vocês forem passar no internato, às vezes tem pacientes com um porte grande de cirurgia, mas se eles podem andar, eles vão ser estimulados a andar, tá? Que é uma profilaxia importantíssima para evitar eventos tromboembólicos. Mas, a parte disso, a gente tem um protocolo, que é uma diretriz, que a gente vai, a hora que a gente avalia o paciente, a gente vai contando os pontos de risco, tá? O que é isso? Um paciente, como você falou, que vai ficar acamado muito tempo, ele pode entrar nos pontos de risco para a gente entrar com a profilaxia medicamentosa, tá? Isso acontece muito com os pacientes ortopédicos, pacientes que ficam na UTI, que são acamados, são pacientes muito graves, né? Então, esses pacientes já entram com a profilaxia, com anticoagulação, tá? Então, vamos supor que esse paciente que você está falando operou, vai precisar ficar acamado por algum motivo, aí ele vai entrar com a anticoagulação profilática, tá? E a gente tem doses para isso. Então, é por quilo peso. E qual que é o paciente? Por exemplo, se você, vamos supor que você esteja falando de um paciente, uma criança de 12 anos que vai ficar acamada. Provavelmente ele não entra nesse grupo de risco de evento tromboembólico, tá? Ele só vai entrar se ele tiver alguma comorbidade, algum fator de risco que justifique, tá? Então, vamos supor lá na enfermaria de ortopedia, que não é o caso, mas só para a gente entender. Um paciente que teve uma fratura de quadril, vai ter que ficar imobilizado por algum tempo, idoso, esse com certeza vai entrar na quimioprofilaxia, tá? A gente usa muito enoxaparina, que é o Clexane, a gente pode usar heparina, xarel, tá? E são outras coisas mais específicas. Obrigado. Alguma dúvida mais, gente? Eu tenho uma pergunta no chat. A Gi perguntou se... Na verdade, ela falou assim, eu já vi médicos indicando a aplicação de corticoide no pré-cirúrgico. Isso seria para tentar melhorar o déficit imunológico ou é realmente indicado? Olha, é assim, a gente não costuma usar o corticoide, a não ser que tenha uma indicação para isso, tá? Por quê? Porque o corticoide, ele é um potente anti-inflamatório, tá? Ele pode mascarar algumas situações de resposta imunológica, ele pode ser até funcionar como imunomodulador, então a gente não costuma usar, a não ser que essa cirurgia tenha alguma indicação para isso, tá? Dependendo da cirurgia, pode ter uma indicação, mas assim, na prescrição, que a gente vai ver na próxima aula, do pré-operatório, por exemplo, de um paciente que vai submeter a uma cirurgia, ele vai ficar em jejum, né? Algumas medicações a gente vai ter que suspender, por exemplo, o hipoglicemiante, tá? Mas o corticoide, ele tem que ter uma indicação mais específica, tá bom? O que a gente faz de prescrição, que a gente vai ver na próxima aula, de cirurgia, é o antibiótico profilático, tá? Ou antibiótico terapêutico. A gente vai ver na próxima aula, tá bom? Certo, gente?
Obrigada, Então, professora. eu vou colocar a tela, qualquer dúvida vocês falam. Vou colocar a tela do Socrative. Espera aí que eu vou ter que interromper para eu colocar a tela. Só um instante. Agora eu vou compartilhar. Estão vendo a tela, gente? Sim, Teste? Uhum. Então vamos lá, corrigir. Essa daqui já vai estar com a resposta, tá? Mas para quem tem dúvida, olha só. Então, olha só, sobre a resposta sistêmica ao trauma, o que está errado aqui? Então, o que está errado é que o organismo humano responde ao trauma da mesma proporção e intensidade, independente da sua condição clínica, idade ou estado nutricional. Então, a gente viu que a resposta vai ser diferente. Todo mundo entendeu isso? Sim. Alguém Sim, tem alguma dúvida em alguma alternativa daqui? Que o resto está certo, tá? Tudo bem aqui? Sim. Tranquilo. Ok, Vamos lá. 2. Em relação à resposta fisiológica frente à injúria e o risco fisiológico, que é a resposta inadequada ao trauma, assinale a alternativa errada. Então, acho que todo mundo entendeu, que vocês foram super bem, né? Então, o que está errado que pode acontecer? Por exemplo, se vai ter uma alteração fisiológica, é para acontecer alguma resposta, e aqui a gente está perguntando o que pode ter de resposta inadequada. Então, na alternativa A, vai ter uma resposta fisiológica, vai aumentar a adesividade plaquetária na intenção de fazer uma hemostasia. O que seria um evento inadequado? Ocorrer a trombose, tá? Na letra C, vai aumentar, a gente vai precisar de glicose, porque a gente vai precisar de substrato, de energia. Então, qual que seria o evento inadequado? Uma hiperglicemia, não é? Diurese osmótica, por exemplo. Então, naquele primeiro momento, pode até aumentar um pouquinho, mas não a ponto de ter diurese osmótica, tá? D, aumento da frequência cardíaca, vai aumentar, a gente vai ver, num trauma, até numa injúria menor pode acontecer, mas não a ponto de, em todos os indivíduos, ocorrer uma isquemia miocárdica, por exemplo, é só naquele indivíduo que vai desenvolver uma resposta inadequada. A letra B está errada pelo seguinte, catabolismo vai aumentar, mas o aumento da massa muscular não vai ocorrer, nem numa resposta fisiológica, nem numa resposta inadequada, tá? Vai ser o contrário, ele vai ter uma desnutrição. Todo mundo entendeu aqui, gente? Sim. Sim. Então, vamos para 3. Na resposta neuroendócrina ao trauma, vários hormônios apresentam secreção aumentada, tá? E que vai ser a secreção reduzida? Vai ser a insulina, porque a gente vai precisar de glicose, certo? Então, vão aumentar as catecolaminas, o hormônio antidiurético vai aumentar. Tudo isso, gente, eu sei que é muita coisa, muita informação, hormônio e tal, mas se a gente desenvolver o raciocínio que o organismo naquele momento precisa de um equilíbrio numa situação de urgência, que ele foi agredido, que ele sofreu uma injúria, então aí a gente tem que colocar sentido nesse raciocínio. Então, a gente lembrar daquela resposta de fuga, né, para uma injúria, para um estresse, né, pode ser até um estresse emocional, né, e então vai aumentar a catecolamina, para manter o fluxo vai precisar de reter volume, no caso, reter água e vai ter uma retenção também de sódio, e o glucagon para manter a glicose, tá? Pro, eu tenho uma dúvida. Licença, eu sou a Ana. Eu fiquei com uma dúvida em relação à insulina, porque assim, por mais que a gente precisa da glicose, né? Mas a glicose precisa estar dentro da célula para ela poder gerar essa energia. E aí, eu só não entendi direito assim esse mecanismo pro. Então, é assim, num primeiro momento, que esse momento vai durar dias, a gente vai
como se fosse sequestrar essa quantidade de glicose, só que vai ter uma hora que vai reduzir, tá? Para aumentar a glicose, vai ter que ter um estímulo hormonal, certo? Certo, Então, que aí aí, seria o isso é um glucagon, né? comando do organismo, tá? Isso é um comando do organismo. Teve a injúria, vai ter o sistema nervoso autônomo que vai controlar isso, Entendi. tá? Então, aí vai ter essa resposta, é um processo que vai desencadeando em resposta, que aí é a natureza, aí eu já não sei mais, tá? Tranquilo, Pro, obrigada. Nada. 4. Adrenalina na resposta ao trauma. Então, gente, é a resposta, aumentou catecolamina, é aquela resposta de fuga que é mais fácil a gente lembrar, do sistema simpático, né? Então, qual que é o certo? Vai promover a broncodilatação, vasoconstrição e aumento da frequência cardíaca, tá? Então, o resto tá errado. A adrenalina não é liberada pelo pâncreas, ela não vai estimular a lipogênese, e a sua ação vai depender do estímulo neural, tá? Isso daqui, gente, eu tô colocando para vocês algumas questões, pode parecer chato, mas assim, a gente tem que pensar que no futuro a gente vai passar por uma seleção, vocês, no caso. Vocês vão ter que passar por uma prova de residência. Então, daqui para frente, lógico, vocês vão ter que ter um entendimento, um aprendizado, porque vocês vão entrar em ação daqui a alguns anos. Mas tem essa seleção também, e esse tipo de questão vai ser pedido, tá? Uma coisa é a gente desenvolver o raciocínio, aprender a lidar com o paciente, a lidar com os eventos, com as patologias e tal, mas num determinado momento a gente vai precisar enfrentar uma seleção, tá? E a seleção são as provas. 5. Com relação às alterações fisiológicas, eu vi que essa questão muita gente ficou confuso, tá? Então, com relação às alterações fisiológicas decorrentes da resposta endócrino-metabólica ao trauma, assinale a alternativa correta, a certa, tá? Então, a gente viu que vai acontecer um aumento do hormônio antidiurético, quer dizer que o paciente ele vai entrar numa redução de diurese, né, uma oligúria no caso, né? Então, a C e a D já estão erradas, tá? Então, ficaram a A e a B. Nesse caso, gente, para reter, não vai reter potássio. A gente viu que com a injúria do trauma, vai ter lise celular e vai ter um extravasamento de potássio, não vai ter retenção de potássio, tá? Então, aqui é oligúria, vai ter uma excreção aumentada de potássio, que ele vai para a corrente sanguínea, e vai haver a retenção de sódio, tá bom? Todo mundo entendeu isso? Sim. São fatos orgânicos que a gente... O que o cientista uma vez descobriu, que a gente está repassando, que a gente vê na literatura e tal, que a gente vê na prática, isso vocês vão ver na prática, o que acontece. A gente viu o que acontece, a gente viu o motivo que acontece para o organismo responder, mas, além disso, aquela pergunta que a Ana fez, eu não sei. Aí já... não sei. É a natureza, tá? 6. Sobre a fase catabólica em resposta ao trauma, assinale a errada, tá? Então, o que é errada? Consequente à resposta fisiológica ao trauma, onde ocorre aumento da massa muscular. Então, é ao contrário, né, gente? Catabolismo é o primeiro momento para sequestrar o substrato energético que vai... o organismo vai recorrer à nossa fonte de proteína mais fácil, que é o músculo, tá? Então, o resto está certo, é um processo metabólico, onde a degradação ou quebra das moléculas complexas para compostos simples, tá? Para isso transformar em energia. Ocorre o balanço nitrogenado negativo, porque ocorre a excreção de nitrogênio pelos rins. E a fase metabólica inicial, que pode durar cerca de 3 dias. Fechou, gente? Sim.
Sim, Pro. É complexo. Essa parte é mais chatinha, porque é muita fisiologia, isso daí a gente vai ver na prática nos pacientes, aí depois a gente vai entrar numa parte mais legal, que é dos sistemas, as patologias, tá? Mas isso aqui não tem jeito, a gente tem que entender, tá? E aí depois vocês dão uma lida de novo. E outra coisa, gente, aprendizado é muito motivacional, tá? Então, para a gente aprender, você tem que ter uma motivação, senão você vai decorar, vai esquecer no próximo semestre. Qual que é a grande motivação para vocês? Um dia vocês vão colocar isso em prática, tá? Então, um dia vocês vão ver, vocês já devem estar vendo, né, em ambulatórios, e em práticas cirúrgicas também, então a grande motivação é que você vai precisar dessa informação, tá? Então, vamos lá, agora a gente vai falar sobre... Não é prova, tá, gente? Isso daqui, eu vou mandar para vocês. Isso daqui é só um treinamento. Num primeiro momento pode parecer um pouquinho mais complicado, mas a gente vai voltando nesses mesmos temas ao longo da aula, tá? Das aulas. Ô, Joana, eu tenho uma outra dúvida. Fala. No caso, na última questão, né, a primeira fonte que o corpo vai buscar é a glicose. Depois Sim. seria a lipólise e, por último, a proteólise, né? É nessa, como é que fala? Nessa Então, subsequência, primeiro, assim. assim, acontece muito, esse processo acontece muito, tem uma ordem, tá? Certo. Mas o primeiro substrato que o organismo vai, vamos dizer assim, vai... Resgatar, não sei se é isso. É a proteína, tá? Porque ele vai precisar dessa fonte mais imediata de energia. E Mas aí... a proteína, ela não é mais difícil de ser quebrada do que a glicose? Principalmente para ela ter o nitrogênio, ela ser uma Então, cadeia não, maior. mas a glicose não vai ser quebrada, ela vai ser secretada em maior quantidade. Ah, entendi. A glicose, ela vai ser secretada numa quantidade maior, porque vai reduzir a insulina, vai ter no início vai ter esse desequilíbrio, tá? Então, essa primeira fase da glicose já é uma resposta neuroendócrina. Certo. Mas vai estar nessa continuidade a resposta metabólica. Ah, entendi. Que é o catabolismo. Beleza. Tá? É que ocorre mais ou menos junto, mas é que no primeiro momento mais rápido que acontece no eixo hipotálamo-adrenal, só a gente lembrar da resposta mais rápida que o sistema nervoso autônomo consegue fazer, que é a resposta mediada pelo simpático, que é a resposta de fuga, tá? Numa lesão, ou mesmo num estresse, não só físico, né? Porque a lesão, o trauma é um estresse físico, mas até um estresse emocional não vai desencadear essa resposta? E aí a gente lembra, dá uma taquicardia, a boca seca, né? Faz uma palidez. Então isso é o início de toda a resposta. Obrigado. Certo? Certo, obrigado. Então, eu vou passar agora para o WhatsApp da Natália. Isso daqui é só para a gente treinar, tá? Então, vamos lá. Então, imagina, aí vocês têm que incorporar que vocês estão numa enfermaria de cirurgia, acompanhando a equipe de cirurgia, tá? Então, nós estamos passando visita no primeiro PO. O que é isso? O primeiro PO é o dia seguinte da cirurgia. Então, a gente conta mais ou menos de 12 a 24 horas. O POI é o pós-operatório imediato. Então, esse paciente foi submetido, vocês vão ver o detalhe dessa cirurgia, mas o que eu quero dizer nesse caso? É uma cirurgia de grande porte, tá? Esse paciente, ou por um motivo de câncer, uma complicação de úlcera, esse paciente foi submetido a uma gastrectomia parcial. O que é isso? Foi removido por volta de ou a metade ou 2/3 do estômago, e se removeu parte do estômago, tem que fazer uma reconstrução. Por quê? Porque tem que dar uma continuidade do trato digestivo, tá? Então, a gente vai ver isso lá quando a gente for falar em estômago. Então, foi feita uma anastomose, tirou parte do estômago e foi reconstruído com o jejum,
tá? Então, aqui é só para vocês entenderem que é uma cirurgia de grande porte, foi uma patologia de gravidade para ele ser submetido a essa cirurgia. Ele tem 62 anos, ele tem hipertensão arterial sistêmica que está sob controle. Aí o residente atualiza o quadro à beira do leito, a gente está lá passando visita. O paciente está em bom estado geral, está recebendo hidratação intravenosa basal, está com sonda nasoenteral. Por quê, gente? Ele está com uma sonda, toda vez que a gente opera o trato gastrointestinal, tem anastomose, tem suturas, essa peristalse dele vai estar negativa ou diminuída nos primeiros dias, para não distender e não ter muita secreção envolvendo essa sutura, a gente passa para proteger, né? E para a secreção toda ser esvaziada. A gente passa uma sonda. E por que ela é sonda nasoenteral? Porque a gente tem que colocar essa sonda, locar essa sonda abaixo da anastomose, tá? É por isso. Então, é uma sonda que vai ficar alguns dias, o paciente está sem peristalse, né? Uma sonda protetiva. E para esvaziar. Ele está curado, está hidratado, puxa, ele está super bem para um primeiro PO, um paciente nesse porte, né? Está febril. A frequência cardíaca dele está 100 batimentos por minuto, frequência respiratória está 22, ele está com a pressão arterial 130 por 70, glicemia capilar está 110, PCR dele, PCR é proteína C reativa, que é aumentada por conta do aumento dos mediadores inflamatórios. O abdômen dele está flácido, está pouco doloroso, lógico, né? Está no primeiro PO, uma operação uma cirurgia grande, está pouco doloroso na região da incisão, ninguém vai ficar pressionando muito, e ele está com ruído hidroaéreo negativo, tá? Então, o que quer dizer isso? A peristalse dele ainda não começou a funcionar. A sonda vesical de demora, isso tudo, gente, no pós-operatório, a gente tem que ver. Então, a gente vai avaliar a evolução da enfermagem, tá? Então, a gente vai ver se esse paciente teve alguma alteração nos sinais vitais. Então, e o débito urinário também é muito importante. Então, esse paciente tem uma sonda de demora com débito cerca de 200 ml de urina clara. O frasco coletor foi esvaziado no início da manhã. Então, quer dizer, foi esvaziado e naquele momento da visita, ele já tem 200 ml, tá? O paciente, sem queixa, pergunta, tem um dado que eu relatei agora que está fora do esperado? A frequência respiratória, professor? Isso, então, a frequência respiratória dele está um pouquinho alta, é verdade. Ele pode até, vamos dizer que essa frequência está limítrofe, tá? Frequência cardíaca dele tá limítrofe também, né, gente? Tá 100, ele tá deitado, né? Então ele não tá fazendo esforço. A glicemia dele tá um pouquinho aumentada, né? Se a gente considerar que é 99, 100. O PCR dele tá um pouquinho elevado, tá? Mas isso tudo pode fazer parte do quadro dele agora. Só que a gente, não, faz parte do quadro, não é nada, não, mas a gente sempre tem que estar olhando. Esse paciente vai ter avaliação de sinais vitais a cada 6 horas. Se esse paciente tiver, por exemplo, às vezes um paciente que tem mais comorbidade, ele vai para UTI passar o primeiro PO, o segundo, até ele estar mais estável, tá? Então, nesse quadro aqui, esse paciente está num bom estado geral, ele só está apresentando uma taquicardia, assim, está no limite, a frequência respiratória, ele pode ser um pouquinho sobrepeso, imagina que a cirurgia é abdominal, a gente vai ver umas consequências respiratórias de um pós-operatório de grande porte, então, até aí, a gente só vai ficar de olho, o PCR não vai ser importante, a gente sabe que aumenta, a glicemia não vai, a gente não está muito preocupado nesse momento com uma glicemia nessa ordem. O que a gente vai preocupar é com isso, tá? Frequência respiratória, frequência cardíaca, se vai manter. Então, se esse paciente tem 62 anos, ele já tinha uma hipertensão arterial sistêmica, ele pode evoluir com uma resposta inadequada, vocês concordam? Sim. Sim. Ô, prof, eu fiquei com uma dúvida. Porque Sim. se ele já tinha comorbidade, que ele já tinha RAS,
eu não poderia levar em consideração que essa PA dele estaria normal? Eu acho que essa PA dele está normal, tá? Tá. Por quê? Porque nesse momento, se ele fizer um pico hipertensivo, esse paciente vai ser medicado, pode até fazer parte da doença basal dele. O que a gente fica preocupado é se o paciente faz uma hipotensão, tá? Então, a gente vai ter que calcular a PAM, né? Então, esse é o primeiro dia. Esse primeiro dia, a gente só está começando a avaliar esse paciente. Esse paciente pode evoluir super bem, mas ele também pode complicar nos próximos dias, tá? Então, aqui é para a gente ilustrar que só a cirurgia correu tudo bem, não é o suficiente, a gente tem que ficar muito de olho nesse paciente, tá? Então, gente, é isso que vocês falaram mesmo, tá bem limítrofe, a frequência dele tá um pouquinho alta, ficar de olho, porque a primeira complicação pós-operatória, primeira em incidência, é complicação respiratória, que a gente vai falar na próxima aula, tá? Tem alguma coisa que você acrescentaria, assim, pode ser qualquer coisa, tá? Então, o que é a prescrição? A gente começa a prescrição, toda a prescrição, seja pediátrica, seja lá no setor de queimados, na cirurgia, na ortopedia, todas as prescrições vão começar no seguinte: primeiro item, substrato energético, que é dieta, tá? Então, esse paciente, como que a gente vai prescrever a dieta dele? Ele está sem ruído, um pós-operatório no estômago, vai ser dieta zero, tá? A gente vai manter essa sonda por alguns dias. Então, se ele está sem ruído, a gente não vai dar dieta, mesmo que fosse um apendicite, correu tudo bem, uma apendicite na fase edematosa, o paciente se ele não tiver ruído, ele ainda não vai começar a comer. Então, o cirurgião entra lá na sala, na enfermaria, com esteto, tá? Ele vai avaliar, vai auscultar o pulmão, ele vai auscultar os ruídos aéreos. Então, se esse paciente não tem ruído, ainda mais nesse porte dessa cirurgia, ele não vai receber dieta. Então, a gente prescreve dieta zero, com sonda nasoenteral aberta, tá? E todo dia, a cada 6 horas, o pessoal da enfermagem vai avaliar quantidade da secreção, aspecto da secreção, isso tudo é muito importante. No segundo item da prescrição é hidratação. Então, aí a gente vai hidratação basal, se ele desidratar um pouquinho, se a gente vê se o débito urinário está ruim, a gente hidrata um pouquinho mais. Pensar, gente, esse paciente tem hipertensão. Então, o paciente de 62 anos, a gente tem que ver se a gente tem que controlar a hidratação para não fazer uma iatrogenia, que seria um edema agudo de pulmão, tá? Então, isso tudo a gente tem que pensar. Abaixo da hidratação, a gente começa com antibiótico, nesse caso ele vai usar um antibiótico profilático, tá? Porque é uma cirurgia de grande porte, a gente acessou intestino também, apesar de ser delgado, mas existe a indicação do antibiótico profilático. Aí depois começam as medicações já de base dele, o antihipertensivo se for necessário, aí vem os sintomáticos, analgésicos, antieméticos, procinéticos, e, por fim, se ele precisar de uma profilaxia, esse paciente, quem que perguntou? Foi o Tomás, né, da quimioprofilaxia. Isso. Esse paciente é um paciente candidato, porque ele tem pontos de risco, ele tem comorbidade, cirurgia que vai passar de 2 horas, hipertensão. Então, ele tem já indicação. E assim, por exemplo, ele está acordado, ele está conversando, né? E cuidados gerais. Avaliação desses débitos dele, provavelmente ele está com dreno também, tudo isso vai ter que ser anotado, quantidade, aspecto. E aí, gente, ele tem uma sonda vesical de demora, que se ele estiver bem acordado, a gente já pode estimular ele a deambular, tá? Ele não vai fazer hipoglicemia, ele está com uma glicemia aceitável nesse primeiro momento. Se ele estiver bem acordadinho, a gente já vai estimular a fisioterapeuta está lá no andar, tá? Aí, para ele andar, gente, a gente vendo que ele tem diurese, a gente já pode tirar a sonda vesical, tá bom?
Se o paciente tem que ficar acamado, aí a gente vai pensar em outra forma, ou se deixa a sonda vesical, ou se deixa o coletor, aí é outro quadro, tá? Mas um paciente acordado, em bom estado geral, parece que está evoluindo bem, ele já não vai precisar de sonda vesical de demora. Vocês veem algum motivo dele precisar? Porque a gente, no primeiro dia, a gente vai avaliar se ele já está em condições, por exemplo, de comer, nesse pós-operatório não está, se já está em condição dele andar e se ele ter diurese espontânea, tá? Que é menos sondas, que aí ele tem uma maior mobilidade. Tudo bem aqui, gente? As dúvidas vão ter, pode falar. Eu queria também saber quanto tempo que essa glicemia deve normalizar nesse Então, pós-operatório aí. lembra daquela fase inicial? Ela pode durar 2 dias, 3 dias, tá? Então, isso daí pode durar. E alguém perguntou sobre o corticoide. Lembra que a gente vai ter um aumento de cortisol? Então, a gente também, usando o corticoide, assim, só se esse paciente tem uma indicação, ele já vai aumentar, e o cortisol, os corticoides, quer dizer, eles podem aumentar a glicemia também, tá? Pelo mecanismo hormonal. Então, aí, Tomás, vai ser o seguinte, esse paciente ainda vai fazer no próximo dia uma glicemia limítrofe, a não ser que ele seja um diabético, aí vai entrar naquele protocolo no MAD, né, que a gente vai ter que fazer a glicemia capilar a cada 6 ou 4 horas, tá? Então, tudo isso é esperado que a frequência cardíaca dele vai cair nos próximos 2 dias, frequência respiratória também, atentar para ver se ele não está mantendo porque ele está complicando, a glicemia também vai abaixando. Então, tudo isso é um primeiro momento de resposta, que depois vai entrar no equilíbrio, tá? E depois vai caminhando para a normalidade. Certo? Beleza. Então, vamos lá para o segundo. No decorrer do curso, vocês vão entendendo melhor cada detalhe que eu estou passando aqui. 2. Deu entrada na emergência um idoso de 78 anos com quadro de abdômen agudo inflamatório, tá? O que pode ser esse abdômen agudo inflamatório? Uma diverticulite complicada, uma apendicite e outros. O paciente tem história de DPOC, tabagismo, 50 anos maço, forte tabagista, e ele tem diabetes. Então, é tudo, né? Tudo para complicar. Você é chamado para avaliação cirúrgica. Esse paciente, gente, não é eletivo, tá? Então, ele chegou no pronto-socorro. Então, não vai dar tempo da gente equilibrar esse paciente de alto risco. Então, você é chamado para avaliação cirúrgica e você indicou a laparotomia, tem indicação de laparotomia exploratória, abdômen agudo. Deixa eu ver. Depois que você tentar estabilizar, esse paciente pode estar desidratado, você tem que equilibrar o máximo que você puder antes de entrar na cirurgia. Ele já fez exames laboratoriais, de imagem, diagnóstico provável de verticulite aguda complicada, tá? Que a gente vai ver mais tarde. Enquanto você faz a prescrição e prepara o paciente, isso é uma rotina do pronto-socorro. Você está lá, atendeu o paciente, então a enfermagem, você pede para o pessoal da enfermagem acesso venoso, esse paciente já está com tudo pronto, que ele já fez exames laboratoriais. Muitas vezes esse paciente já faz uma sondagem vesical de demora, para a gente avaliar o débito urinário dele, né? A gente, nesse momento, a gente já pode pensar em fazer o antibiótico dele, que nesse caso já é terapêutico, a gente vai discutir isso nos próximos módulos. E daí você está preparando, prescrevendo, encaminhando o aviso cirúrgico para o centro cirúrgico, a enfermeira do setor está preparando, te ajudando, aí ela pergunta quais mais orientações que precisa para esse paciente, para ela providenciar. Aqui, gente, é o seguinte, esse paciente tem uma indicação de cirurgia, tá? Isso é fato. Você está vendo um paciente com grande chance de complicar no pós-operatório, não é verdade? Quando a gente vai operar, a gente tem que mandar esse paciente para um setor,
Então, um paciente que a gente vê que vai evoluir bem, depois que ele sair da recuperação pós-anestésica, esse paciente, o destino provável dele é para a enfermaria, tá? Esse paciente, gente, com um quadro desse grave, com todas as comorbidades dele, uma cirurgia de um porte grande, vocês acham que dá para levar ele para a enfermaria? Não. E Vai para ter que onde você acha? pedir leite de UTI? Ele precisa de UTI. Então, nesse momento, o pessoal que está lá na emergência, o plantonista, a enfermeira, eles vão ter que pedir uma vaga de UTI, tá? Esse paciente não tem condição de ficar, porque além de ser um paciente super grave, a gente está prevendo um pós-operatório conturbado, tá? Então, ele precisa de maior assistência intensiva, né, nesse caso. Então, a enfermeira e o cirurgião vão precisar pedir uma vaga de UTI, tá? Fora isso, gente, é a providência da cirurgia, tá? E o B, já falei, né? Como que você acha que ele vai evoluir? Ele pode descompensar. O que ele pode ter de resposta inadequada aí que vocês imaginam? Trombose? Pode. Ele é um paciente de risco para evento tromboembólico. Tears também, não? Sim, pode. Ele pode, na verdade, ele já tem SIRS aqui, né? Que ele já tem um quadro de abdômen agudo inflamatório. Ele pode evoluir para uma sepse, né? Professora, com licença, a senhora disse que ele corre risco de ter uma trombose, então já entraria com uma medicação profilática? Isso, então, aí, gente, ele vai precisar, mas aí, como ele vai, quando, esse caso não que vai ser uma laparotomia, vai ser anestesia geral, tá? Então, ele já pode entrar, porque quando a anestesia regional, RAC anestesia, a gente tem que esperar algumas horas, porque senão ele pode fazer uma hemorragia intratecal, essas coisas, tá? Mas ele é um candidato a quimioprofilaxia, antitrombo, ele pode complicar com sepsis, ele tem já uma patologia crônica pulmonar, ele pode ter complicações pulmonares, pode ter uma difícil extubação, tá? Isso aí a gente vai para frente. Mas, de fato, é um paciente grave, tá? Obrigada. Nada. 3. Uma menina de 16 anos, aí é outro tipo de paciente, né? Foi submetida a uma apendicectomia fase 2. Todo mundo lembra das fases da apendicite? Então, vamos lá. A apendicite, gente, tem uma classificação hoje em dia, que é uma classificação laparoscópica, que é um pouquinho mais complicada, mas, assim, a essência das fases da apendicite são 4, tá? A fase 0 é uma fase normal, mas as outras fases de apendicite, né? Então, a primeira fase é uma fase edematosa, tá? Então, tem um edema. Lembrar, gente, que normalmente a apendicite acontece por um processo obstrutivo, tá? Nos jovens, muitas vezes é uma hiperplasia linfática ou mesmo um fecalito, tá? O fato é que vai obstruir o lumen desse apêndice secal. Então, aí, o que vai acontecer? Num primeiro momento, na primeira fase, é uma fase que vai edemaciar, tá? Que tem muito muco, tem secreção lá, então não está conseguindo sair, vai edemaciar esse apêndice. A segunda fase, que é a fase dessa menina, é uma fase flegmonosa, já está inflamado, já está tendo exudato, tá? Já estão migrando lá as células inflamatórias. A terceira fase já é uma fase purulenta, já tem pus, já pode fazer, pode até extravasar já uma pequena secreção. A fase 4 é a fase que, a fase 3 já está purulenta e pode evoluir para necrose. E a fase seguinte é a fase perfurativa. Aí sim, esse paciente pode evoluir para uma peritonite, tá? Já tem um extravasamento grande de secreção lá na cavidade, tá? Então, essa menina, ela tá numa fase inicial, a fase flegmonosa, ainda não complicou, tá? Mas é uma apendicite e é cirúrgico, senão vai progredir.
Então, essa paciente fez uma cirurgia por vídeo, laparoscopia, não teve intercorrência. Então, aqui nesse caso não é aquela peritonite, né, que senão o cirurgião já ia partir para uma laparotomia. No primeiro PO, no dia seguinte da cirurgia, no exame físico, ela está curada, está hidratada, é eupneica, está subfebril, abdômen flácido, um pouquinho distendido, normal, né? Pode ser normal por conta do quadro dela e também por conta da cirurgia que foi por vídeo, né? Então, como vocês devem saber, para quem não sabe, tem uma infusão de gás na cavidade, né, que é o dióxido de carbono. Então, o paciente pode ter um pouquinho de desconforto, fica um pouquinho distendido, sim. E ela já está com ruído hidroaéreo positivo, tá? Então, a diurese está positiva, está espontânea, e a mãe, como ela é menor de idade, está lá do lado dela na enfermaria. Então, a mãe do lado pergunta para você, né, está preocupada com algumas maneiras, ela não conhece nada, ela está muito preocupada com a filha dela, né? Então, ela pergunta para você, que ela achou que o pulso dela está muito rápido, tá? 100 batimentos por minuto. E que ela está inchada, ela não entrou assim no centro cirúrgico. E é que ela está com fome, que se ela pode alimentar. O que você responde, gente? No número 1. Ela achou, o que você vai responder para a mãe dela? Você pode responder para ela, falar assim, olha, no primeiro dia de cirurgia, ela pode estar um pouquinho com a frequência aumentada, faz parte desse momento pós-cirúrgico, a gente vai ficar observando, é esperado que ela melhore dentro de alguns dias, até amanhã, às vezes como a cirurgia foi em porte diferente, foi menor, até no dia seguinte, até no final da tarde, ela pode estar melhor, tá? Então, o que a gente faz? A gente fala para a mãe que a gente está de olho, e realmente a enfermagem vai sempre estar avaliando essa paciente, e que nesse momento é uma situação que a gente, no contexto do pós-operatório, a gente considera que pode acontecer, que é normal, tá? Para tranquilizar essa mãe. E no 2, gente, o que a gente responde para ela? Oi. Por ela estar subfebril, eu poderia relacionar isso com a pressão mais aumentada? Batimento, no caso, né? Pode, exatamente, pode, faz parte. Então, faz parte de todo esse processo, aumentar a temperatura dela pode estar um pouquinho aumentado, porque ela está numa fase, tudo bem que ela já entrou com antibiótico, mas ela tem um abdômen agudo inflamatório, tá? Tem um processo infeccioso que está sendo controlado, já foi removido, né? Mas isso também não é de um dia para o outro. Então, pode ser também corroborado com isso, tá? Tá bom, obrigada. Nada. E a 2, gente, o que a gente responde para a mãe? Por causa do ato cirúrgico, do dióxido de carbono, cavidade. Então, o 2, ela vai estar um pouquinho já. Todo mundo que uma vez já operou, se ficou muito tempo, sei lá, deitado e tudo, a resposta disso aqui é o seguinte, lembra quando a gente viu lá na resposta neuroendócrina que tem um aumento do hormônio do antidiurético, esse paciente vai reter líquido? Então, ela está nessa fase, ela pode estar um pouquinho mais inchadinha, tá? Vai inchar a mão, aí os pacientes perguntam, nossa, por causa do soro, não sei o que e tal. Não, é porque é toda essa resposta. Vai ter uma retenção hídrica, tá? Vai ter um edema, que é o sequestro para o terceiro espaço, o espaço intersticial. Então, isso até no primeiro, segundo dia, faz parte do quadro. E a gente sempre fala, olha, e é verdade, a gente está tranquilizando a mãe da paciente, que isso faz parte do pós-operatório, mas sempre a gente vai estar de olho para ver se não evolui para alguma coisa, tá? Mas até esse dia, pode acontecer. Vocês vão ver na enfermaria, ou qualquer outra, se vocês já operaram, vai ficar um pouquinho inchadinho no primeiro dia, tá? Certo, gente? Sim, terceiro. Sim, O professor. paciente está com fome. Ela pode alimentar? ela já está com ruídos aéreos, ela não está... Isso, ela pode. A gente já pode mudar a prescrição dela, porque assim, ela está bem, nessa altura ela já está andando, o ruído hidroaéreo está presente, ela tem peristalse. Por que a gente não pode alimentar uma pessoa sem peristalse? Pode causar abdômen obstrutivo? Não sei. Essa paciente, ela vai vomitar, tá?
não tem peristalse, está tudo parado, ela pode vomitar. Então, a gente vai dar um estímulo para ela num horário, num momento inadequado, tá? Então, ela está com fome? Ótimo sinal. Ela pode alimentar? Pode, mas a gente não vai dar uma feijoada para ela. A gente vai começar com dieta líquida, tá? Ela operou no dia anterior, embora não tenha... Porque, assim, o apêndice, ele tá lá, né? Já passou o intestino delgado, ele já tá lá no seco, né? Então, tem uma grande distância que ele vai passar. Mas, se a gente der uma dieta muito substancial para ela, mesmo que o ruído dela está positivo, ela acabou de sair de um processo, ela não vai conseguir, ela vai ficar, como é que eu vou falar? Vai ter uma distensão, ela não está andando adequadamente, né? Então, não é o momento. Além do que, tem uma sutura lá embaixo. Então, a gente começa com uma dieta líquida, tá? Depois, no dia seguinte, se ela aceitou bem, não vomitou, tá tudo bem, a gente já passa para uma dieta leve, tá? E esse paciente deve ter alta uns 2, 3 dias, se tudo evoluir bem. Certo, gente? Certo, professora, obrigada. Alguma dúvida? Ô, professora, no caso, se a paciente ela apresentasse um apêndice retrocecal, a videolaparoscopia daria para fazer a cirurgia? Dá. Isso depende muito da habilidade, mas dá. Toda cirurgia por vídeo, gente, pode acontecer dela ser revertida para uma cirurgia aberta, tá? Cirurgias que estão mais tranquilas, uma colecistectomia, uma apendicite, fases iniciais, dá para ir com vídeo. Os cirurgiões estão muito bem treinados, não sei se vocês já acompanham, quando vocês acompanharem, ou mesmo quando vocês forem lá para o hospital, costuma ocorrer super bem, tá? Se ela tivesse uma fase mais adiantada, uma peritonite extensa, aí não, porque a gente tem que lavar a cavidade, a gente tem que ver, existe uma aderência de alças, né? Então, tudo isso, o campo e a manipulação vai ficar mais difícil com a vídeo, tá? Tá bom, obrigado, professora. Nada. Tudo certo, gente? Sim. Tranquilo. Obrigada. Então, a gente vai fazer o seguinte, então, semana que vem, a gente vai falar de preparo, isso se vocês forem procurar com esse nome, preparo dos pacientes cirúrgicos e complicações, provavelmente vocês não vão achar. Mas, por exemplo, no Sabiston, tem alguns capítulos, livros de cirurgia, normalmente fala de complicações, e como a gente vai preparar esse paciente para a cirurgia, tá? Então, procurem, a gente vai ter esse resumo na aula, mas quanto mais literatura vocês lerem, enriquece o conhecimento e aprendizado de vocês, tá bom? Então, semana que vem vai ser esse tema, vai começar do mesmo jeito, eu vou lançar alguns testes, a gente vai abrir o resumo, o material, e depois a gente parte por esses casinhos, tá bom? Tá bom. Tá bom. Muito cansados? Perfeito. Vocês ficam muito cansados esse horário? Não, tá tranquilo. Tranquilo, então tá. Porque a complexidade vai aumentar nas próximas aulas, tá bom? Professora, os slides que você apresentou, você vai enviar para a gente? Já mandei. Já mandou. Já no grupo da Eu sala. mandei para a Natália. Calma aí, o da Aí aula eu que vou vem. mandar para a Natália, tá? Ah, tá bom. O da aula que vem também? Os outros. Também, vou mandar tudo. Obrigado. Mas eu vou mandar só no dia, né? Senão vocês vão resolver a prova de trás para frente. Tá bom? Tá bom. Combinado. Então Obrigado. tá, gente. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.